Como fazer para que um homem tenha medo de te perder? Para que um homem esteja ao seu lado, ame e tenha medo de perder uma mulher tão maravilhosa. E o vídeo começa com o fato de que, na verdade, o homem ama uma mulher pela sensação que ele tem ao estar ao lado dela. O homem se sente feliz, maravilhoso, bem-sucedido, abundante ao lado de uma mulher. Se ele se sente assim, significa que ele vai valorizar a mulher que ama, que lhe proporciona esse estado. Um ponto importante que forma tudo, que forma os relacionamentos. E vamos começar com um exemplo. Certamente, você já viu na sua vida garotas discretas, que, basicamente, não se vestem de forma muito bonita, não têm medidas de modelo, não tem uma maquiagem perfeita, cabelos deslumbrantes e assim por diante. Ou seja, pode não ser uma imagem perfeita, mas está ao lado um homem amoroso, ou há muitos admiradores ao redor que lutam pelo coração dessa garota. E pode haver uma mulher muito bonita, em todos os aspectos, modelare, alguns parâmetros, estilosa, bonita, e ela pode ficar sozinha por muito tempo. Então, qual é o segredo das mulheres que são cercadas pela atenção dos homens? Tudo se resume ao que a mulher oferece. A mulher sabe criar ao seu redor um ambiente onde o homem se sente ótimo. Ou seja, ele se nutre, ele se recarrega, ele se sente da maneira que gostaria de se sentir. E ele vai, digamos assim, lutar por essa mulher, porque ele quer que ela esteja sempre ao seu lado. Então, quais são os indicadores importantes que mostram que a mulher está agindo, digamos, agindo corretamente, de forma que o homem queira estar ao lado dela e primeiro ela lhe dá atenção? O homem é uma pessoa, antes de tudo, e ele, assim como a mulher, precisa de atenção. Ele requer presença. Ou seja, se a mulher sabe dar atenção ao homem, sabe notar suas qualidades, sabe elogiar suas virtudes, se ela está presente na vida dele, ela sabe o que está acontecendo na vida dele, ela se interessa por como certas coisas estão sendo resolvidas. Ou seja, ela pergunta sobre o que está acontecendo, e ele sente a presença dela. Ele sente o reconhecimento dela, ou seja, ela está encantada, em alguns momentos ela está admirada. Talvez por algumas características de sua personalidade, por algumas de suas ações, por alguns de seus pensamentos. Ou seja, ele sente reconhecimento, tato, ou seja, ela, ao tocá-lo, proporciona prazer. Ou seja, há esse contato tátil. E ele gosta disso. Naturalmente, a intimidade é como um fator de ligação e respeito. Isso é o que os homens precisam. Se a mulher atende a algumas necessidades do homem e se ela atende à necessidade certa, ele se apaixona. Ou seja, por exemplo, ele sempre quis reconhecimento. Ninguém nunca lhe deu isso e agora a mulher que apareceu em sua vida lhe dá o que ele sempre sentiu falta. Ou seja, algo que nenhuma outra mulher lhe deu. E ele percebe que agora se sente completamente diferente. Ele nunca se sentiu assim ao lado de uma mulher. E nesse momento, ela se torna valiosa para ele. Ela se torna uma pessoa muito valiosa em sua vida. E, na verdade, aquilo que possuímos se torna muito mais valioso para nós. Porque quando as pessoas começam, por exemplo, a vivenciar certas emoções, a vivenciar certos sentimentos juntos, a vivenciar certos eventos, tudo isso os une. Portanto, quanto mais, por exemplo, a mulher dá ao homem o que ele precisa, mais desses eventos valiosos começam a acontecer na vida e mais as pessoas se unem. E a mulher se torna muito valiosa para o homem. E algumas mulheres, olhando para uma mulher assim ao lado de um homem, começam a dizer que ela é muito valiosa, que elas se surpreendem. Como assim? Ela parece ser uma pessoa tão simples, uma ratinha cinza, por exemplo, talvez até. E ele é tão maravilhoso. Como ela conseguiu conquistar o coração dele? Ela não fez nada. Para isso, ela simplesmente deu a ele o estado que ele precisava sentir ao lado de uma mulher. Além disso, se, por exemplo, um homem tem baixa autoestima, ela está muito baixa, então ele vai se esforçar muito para conquistar mulheres, ou seja, homens que se esforçam. Eles, na verdade, estão elevando sua autoestima dessa forma, e ele começa a cortejar como se fosse a crédito. Ou seja, agora eu vou cortejar e depois vou receber dela o que eu quero receber. Mas muitas vezes, um homem com baixa autoestima, quando consegue o que quer, perde o interesse. Agora estamos falando mais de homens que têm boa autoestima e de homens que estão prontos para construir relacionamentos, digamos, em termos de igualdade. Então, um homem ou uma autoestima saudável e normal, ele precisa se sentir feliz ao lado de uma mulher. Em algum momento, quando a mulher, por exemplo, dá ao homem o que ele precisa, ele desenvolve
uma forte dependência da fonte de benefícios. Ou seja, ele se sente tão bem com ela como nunca se sentiu antes. E é nesse momento que surge o medo de perder. Por exemplo, se ele não respeitar, valorizar e assim por diante, ele pode perder. E nesse momento surge uma relação de respeito mútuo, compreensão mútua. Ou seja, o homem tem medo de se permitir algo a mais para não perder o estado que ele obtém ao lado daquela mulher. E aqui pode ser caracterizado por uma frase assim: eu sou sua e você pode tudo, mas assim que você se comportar de maneira errada, todos os benefícios podem desaparecer da sua vida. Ou seja, assim o homem entende e ele começa a cuidar e tem muito medo de perder uma mulher assim. Portanto, o mais importante que quero dizer é que toda mulher quer se sentir especial, única, elegante, feliz. Da mesma forma, o homem quer sentir algo especial com a mulher. E é exatamente quando ele sente algo especial ao lado dela que ele começa a entender que ela é a única, aquela, especial. Isso é tudo para este vídeo. Eu fui sua anfitriã, Alisa Vardunskaya. Espero que curtam e inscrevam. Escrevam o que vocês querem nos novos vídeos. Até mais!